Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos numa temporada, numa série maravilhosa, Apocalipse, Revelações de Esperança, que é uma série oficial da Igreja Adventista para toda a América do Sul, em português e espanhol. Nós hoje vamos tratar de um tema que é vital, que é fundamental, que é distinto, que é esclarecedor. Daqui a pouquinho eu vou dizer o tema. Mas agora eu quero mandar um abraço para você que me ouve pela Rádio Novo Tempo, a você que assiste pela internet, a você que está assistindo numa igreja, ou numa classe bíblica, ou num pequeno grupo, ou até mesmo na sua própria casa. Que Deus abençoe a você e a sua família e fortaleça a sua vida espiritual. O Arena também está nas redes sociais, claro, em todas as principais. No Instagram, @Arena do Futuro, no Twitter, a mesma coisa, @Arena do Futuro, e no Facebook, é facebook.com/Arena do Futuro, certo? Você pode nos seguir, nos acompanhar, receber mensagens muito boas, ao ponto, não é aquela mensagem grande que você não consegue ler, não consegue ver, é tudo muito ao ponto, assim, para quem não tem tempo, para ser bem objetivo, para que você possa ser alimentado, alimentada espiritualmente, certo? Bom, agora eu quero mostrar para vocês o curso bíblico que é a razão dessa temporada. É esse aqui, ó. Esse curso bíblico, Apocalipse, Revelações de Esperança, está disponível para você e é de graça. É só você entrar no site apocalipse.com e lá você tem todo o conteúdo desse material. E você já sabe também, mas é bom sempre lembrar que nós também temos esse DVD, A Verdade, que também está disponível para você, é de graça também. É só você fazer o pedido e nós enviaremos esse material para você. Combinado? Tudo isso é para alimentar a nossa fé e nos preparar na caminhada para a volta de Jesus. Agora sim, o tema de hoje é o fim da morte. Prepare o seu coração. Bem, já estamos de volta, preparados com a Bíblia nas mãos para o tema da Palavra de Deus. O fim da morte. Será que a morte vai ter um fim? Ou será que esse negócio não acaba nunca? Claro que vai acabar. Claro que sim, a morte terá um fim. Jesus, na verdade, já venceu a morte. Mas enquanto Jesus não volta para nos tirar daqui, e enquanto formos pecadores, estaremos sujeitos a ela. Agora, a Bíblia tem uma mensagem de esperança e apresenta a nós o fim da morte e o início da vida eterna. O que você acha? Maravilhoso, não é? Pois bem, então pega a tua Bíblia e vamos considerar esses detalhes. Algumas perguntas vêm à nossa cabeça quando se fala da morte. Uma delas é o seguinte: existe vida após a morte? Para onde a pessoa vai depois que morre? Vai para a sepultura? Ou vai para o céu? Ou vai para o inferno? Ou vai para o purgatório? Ou vai para o mundo dos espíritos? Ou vai para o seio de Abraão? Ou vai para a glória? Ou reencarna? Qual é o segredo da morte? Para onde a pessoa vai depois que ela morre? Já parou para pensar nisso? Esse assunto queremos explicar no programa de hoje. E para explicar isso tudo, temos que ter a Bíblia nas mãos, é claro. E um detalhe é o seguinte: a melhor maneira de explicar isso é lendo a Bíblia e também se a gente pudesse falar com uma pessoa que já morreu e que está viva hoje. Mas a Bíblia apresenta essa pessoa. Eu vou lhe mostrar qual é a pessoa que um dia morreu e que hoje está viva. E essa pessoa pode nos contar o segredo da morte. Veja só o que diz a Bíblia sobre essa pessoa. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Olha que texto extraordinário. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que tremendo, né? A Bíblia é espetacular. Eu fico impressionado com a Bíblia, como a Bíblia é clara e nos mostra realmente o que Deus quer que a gente saiba. Esse texto fala de Jesus. João,
do Apocalipse, teve as visões, e ele fala assim, quando Jesus apareceu para mim, eu caí, eu desmaiei. Mas ele pôs sobre mim a mão e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. E o verso 18 ele fala assim, eu sou aquele que está vivo, mas eu estive morto e agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Então Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e Jesus é aquele que pode dizer para a gente o segredo da vida após a morte. Se tem vida, se não tem vida, qual é o segredo? O que acontece? Porque ele passou pela morte e ele ressuscitou e Jesus está vivo. Então aqui eu tenho nas minhas mãos a carta dele. E nessa carta ele vai explicar para a gente o que acontece quando a pessoa morre. E é por isso que nós vamos abrir a Bíblia agora. E para você saber então o segredo, entender a resposta de Jesus, nós vamos começar com Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos apresenta como foi que Deus fez o homem, como foi que Deus criou o homem. Porque para você saber o fim, tem que saber o começo. Para você saber o que acontece na hora da morte, tem que saber como foi que Deus criou o homem. Gênesis 2, verso 7, está escrito exatamente assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está aqui. Deus fez o homem de duas matérias, pó da terra mais fôlego de vida. Quando Deus junta esses dois elementos, o pó da terra mais o fôlego de vida, então Deus ele transforma aquilo que seria apenas terra, seria apenas barro, em um ser humano. O texto fala assim, e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos lá, Deus fez o homem do quê? Do pó da terra e do fôlego de vida. Apenas essas duas coisas, nada mais. Você percebeu que na criação do homem, Deus não colocou um espírito, Deus não colocou uma alma, Deus não colocou uma entidade, Deus não colocou nada no homem, a não ser o pó e o fôlego. Como é que eu vou dizer que quando a pessoa morre, sai um espírito, sai uma alma, sai não sei o quê? Só pode sair se alguma coisa tivesse entrado. Só pode sair alguma coisa se tiver alguma coisa lá dentro. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão a Bíblia. É papel e tinta. Daqui eu não posso tirar uma barra de ferro. Daqui eu não posso tirar uma barra de ouro. Porque não tem, é papel e tinta. Logo, você não pode pensar assim, morreu fulano de tal, e saiu dele uma alma, saiu dele um espírito. Porque só poderia sair se Deus tivesse colocado isso no homem. E Deus não colocou, porque Deus fez o homem do pó da terra e do fôlego de vida. Então o que tem que sair do homem? Ou vai sair o pó, ou vai sair o fôlego. Tá certo? E o que é que sai da pessoa quando ela morre? Sai o fôlego. Ela dá o último suspiro, não é? Dá o último suspiro. Sai o fôlego. Deus colocou fôlego, Deus tira o fôlego. Sai o fôlego, o corpo cai no chão, é sepultado ou é cremado e volta a ser o quê? Pó. Veio do pó e volta para o pó. É muito simples assim. E o homem passou a ser alma vivente. Veja que ser é diferente de ter. A Bíblia não diz que o homem passou a ter alma, diz que o homem passou a ser. Portanto, você é, eu sou, nós somos almas viventes. Nós não temos, eu não tenho uma alma, você não tem uma alma, nós não temos almas, nós somos almas viventes. É comum na igreja falar assim, hoje eu batizei 50 almas, isto é, eu batizei 50 pessoas. É comum falar assim, hoje na igreja nós tínhamos 1.500 almas, eu tinha 1.500 pessoas, porque alma na Bíblia é o ser humano. Ok? Portanto, quando o ser humano morre, sai dele o fôlego de vida. E o que resta, carne e osso, volta a ser pó, porque veio do pó. E ao pó tornarás. Simples assim. Como diz em espanhol, clarito, hermano, clarito. A Bíblia continua explicando sobre esse assunto. E você precisa saber os detalhes da palavra de Deus. Aqui em Gênesis ainda, eu li o capítulo 2, não foi? Agora eu vou ler o capítulo 3. Olha o capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, que fala assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Não tem como discutir isso. Tu és pó e ao pó tornarás. Acabou. É isso. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Certo? Agora, veja só o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Esse livro de Eclesiastes é muito bom, todos os livros são muito bons, mas esse capítulo 9, Eclesiastes 9, versículos 5 e 6,
Esses dois versículos são esclarecedores. Vamos lá, Eclesiastes 9, versos 5 e 6, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É muito simples, o texto é claro. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque estão mortos. E eles não terão recompensa, ou seja, não tem como a pessoa depois de morto receber uma recompensa, não tem como depois de morto a pessoa voltar a aparecer de noite na casa, aparecer no centro espírita, aparecer num ambiente público ou privado, ou até mesmo a pessoa reencarnar, voltar a viver, porque se isso acontecesse, o homem teria parte em alguma coisa que se faz debaixo do sol. E o texto fala assim que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e não terão eles mais recompensa naquilo que se faz debaixo do sol, porque a pessoa morreu, está morta e ela não pode aparecer para ninguém mais. Por isso você não precisa ter medo de quem já morreu, ok? Porque a pessoa que já morreu, ela não volta, ela fica na sepultura, ela fica no pó da terra, esperando o dia da ressurreição. Agora, claro, existem coisas que assombram, que põem medo? Existem. Mas não é a pessoa que morreu. A pessoa que morreu não volta, não puxa teu pé, não puxa o lençol, não balança a cortina, não é a alma penada, não fica botando medo em ninguém. A pessoa que morreu está morta, totalmente morta, ela não faz mal para ninguém. O problema é que Satanás inventou uma história tão absurda, mas tão absurda, e o pior, o mais absurdo ainda, é que tem milhões de pessoas nesse planeta que acreditam na doutrina da serpente. Veja o que o diabo inventou. Eu vou lhe mostrar aqui em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Olha que texto, esse texto é uma bomba, porque ele mostra o que o diabo inventou. Veja, Gênesis 3, verso 4, fala assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Que absurdo, rapaz! Como é que o diabo fala um negócio desse? Da onde ele tirou essa ideia? Fala para mim. Deus havia dito assim, Deus havia dito: no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. Aí vem o diabo e fala assim: não, certamente não morrerás. Rapaz, o diabo entrou em contradição com a palavra de Deus. Ele acrescentou coisas à palavra de Deus. Ele mudou a palavra de Deus. Com que autoridade? Não pode. Então foi aqui, com essa frase da serpente, que surgiu a doutrina do espiritismo, que ensina que depois da morte, a pessoa continua viva. Porque a serpente diz, certamente não morrerás. Claro que morrerás. Deus disse morrerás. E a serpente diz não morrerás. Eu prefiro ficar com Deus e não com a serpente. Eu creio em Deus e não na serpente. Entendeu? Foi aí que surgiu essa teoria, essa doutrina da imortalidade da alma, da reencarnação, de que a pessoa morreu, mas não morreu, a pessoa morreu, mas está viva. Que história é essa? Ou morreu ou não morreu, meu filho? Tá certo? Não tem como, morreu isso, o corpo, mas a alma está viva. Não existe isso. A Bíblia é clara. Está bem? Agora, qual é o fim da morte? O fim da morte é Cristo. Cristo colocou um fim na morte. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Aqui está, de maneira clara, em João, no capítulo 11, olha aqui, João 11, versos 25 e 26. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus falou isso diante da sepultura de Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus chegou para ressuscitá-lo. E foi aí que Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora escuta, a ressurreição só faz sentido quando você entende que a pessoa que morreu está na sepultura. Porque se você é daqueles que acredita que morre um crente e ele já vai para a glória, que morre um católico e ele vai para o céu, ou que morre uma pessoa que não é fiel e vai para o inferno, ou alguém que é mais ou menos vai para o purgatório, ou então vai reencarnar daqui a tantos anos e tal. Se você crê nessas coisas, então você não crê na ressurreição. Então a ressurreição é uma utopia, é uma mentira, é uma invenção humana. Porque não dá para você acreditar que a pessoa que morre já vai para o seu devido lugar e crer na ressurreição ao mesmo tempo, porque não faz sentido.
Agora, quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus mostra que há coerência nesse tema e nesse assunto que eu estou pregando. Há coerência. A pessoa que morre vai para a sepultura e ela aguarda a ressurreição. Quando Jesus voltar, se a pessoa foi fiel, ela ressuscitará. E se ela não foi fiel, ela ressuscitará depois de 1000 anos para a condenação eterna. Mas existe a ressurreição. Agora, se a pessoa que morre já vai para o seu devido lugar, por exemplo, aqui nós estamos aqui com 3 câmeras. E eu aqui, então somos em 4, certo? Imagina, um deles morre, é fiel, vai para o céu. O outro não é fiel, morre, vai para o inferno. O outro é mais ou menos, morre, vai para o purgatório. Eu morro e reencarno. Quer dizer, se cada um de nós morrer e for para um lugar aí especial e diferente, então não precisa Jesus voltar, não precisa ter ressurreição, é só fazer assim, joga uma bomba e mata todo mundo. Entendeu? Ou manda alguma outra coisa e mata todo mundo, e aí todo mundo morre e acabou. Aí cada um vai para o seu devido lugar. O bom vai para o céu, o ruim vai para o inferno, o mais ou menos vai para o purgatório e acabou. Não precisa ressurreição, não precisa Jesus voltar, não precisa nada disso. É só matar todo mundo. E por que Jesus vai voltar? Por quê? Fala aí. Vai, fala aí. Por que Jesus vai voltar? Diz aí, varão. Diz aí, varoa. Jesus vai voltar para buscar os seus filhos e para ressuscitar os seus servos que já morreram. E se vai voltar para isso, é porque as pessoas que morreram estão na sepultura. Porque se estivesse no céu, como é que ele vai deixar o povo no céu e falar assim, fica aí que eu vou lá buscar vocês? Ué, mas já não está no céu? Vai vir aqui buscar quem? Não faz sentido. É até engraçado, mas não faz sentido nenhum esse negócio. Entendeu? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Morrerá, mas não eternamente, porque tem a ressurreição aí. Amém? E a palavra de Deus é tão incrível que ela continua mostrando para a gente que depois que Jesus voltar, ele vai nos levar para o céu, vamos passar 1000 anos, como vimos no programa passado, no tema passado. Aí, depois do milênio, vai descer a cidade santa, os ímpios vão ressuscitar, e aí sim, Jesus vai destruir todo o mal será arrancado pela raiz, e aí não haverá mais morte. A morte foi tragada pela vitória. Essa frase eu tenho que ler para você. Essa frase está aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia aí, irmão. Abra sua Bíblia aí, irmã. 1 Coríntios capítulo 15. Já estou aqui, ó. 1 Coríntios 15. Vamos ver aqui a partir do versículo... Vamos ler somente o versículo chave só. O versículo 51 em diante. Fala assim, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos ou dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora olha o 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Agora o 54 é o texto, olha só. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Posso ouvir um amém aí? Hein? Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A Ele toda honra e toda glória. O texto bíblico diz, tragada foi a morte pela vitória. Aí sim, é o que diz a Bíblia. Deus seja louvado. Entendeu por que o tema é o fim da morte? Porque depois do milênio, Deus vai acabar com todo o mal e a morte nunca mais vai existir. Nunca mais vai existir. E nós teremos para sempre o novo céu, a nova terra e uma vida eterna maravilhosa. Ouça agora esse texto de Malaquias. Olha esse texto aqui de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, verso 1, que diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Ouviu? Não deixará nem raiz e nem ramo do mal. Deus vai arrancar o mal pela raiz. A morte será destruída. Nunca mais haverá morte. Que coisa mais maravilhosa do mundo. Deus seja louvado. Então, é assim. Todos nós estamos sujeitos à morte. E todos nós poderemos morrer. Só não morreremos se Jesus voltar e nós estivermos vivos. Porque quando Jesus voltar,
os fiéis vivos não morrerão, serão transformados e levados para os céus. Mas caso você morra antes da volta de Cristo, lembre-se, toda pessoa que morrer, ela vai para a sepultura, ela vai para o pó da terra, e ali vai ficar descansando no pó da terra até que Jesus volte. E alguém pode falar assim, pastor, mas a pessoa que morreu não virou pó? Sim, vira pó. E dependendo do tanto de tempo que ela estiver sepultada, com o tempo não vai existir basicamente nada mais. E tem casos em que onde era um cemitério, hoje é um condomínio, hoje é um bairro, é uma cidade, alguma coisa assim. Mas escute uma coisa, Deus não precisa ter carne e nem osso para ressuscitar uma pessoa. Não precisa. Ele fez o homem do quê? Do pó, não foi? Da terra. Então, se Deus tem poder para fazer o homem do pó da terra e soprar o fôlego de vida, Ele tem poder também para ressuscitar a pessoa do pó. E é isso que vai acontecer. O fôlego de vida sai e volta para Deus, que é o fôlego, que é o sopro, que é o ar, que é o oxigênio. Ele sai e volta para Deus. E o corpo volta para o pó. E Deus vai ressuscitar a pessoa do pó. Assim como Ele fez do pó, Ele ressuscitará do pó. Então, não há nenhuma dúvida quanto a isso, a respeito disso. Agora, tem uma coisa interessante, mais uma, né? Mais uma. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lembra desse episódio? Ele foi ressuscitar Lázaro, né? Daí, ele chegou assim diante da sepultura e falou assim, você lembra? João capítulo 11, lembra? Olha só, vou lembrar você. Jesus falou assim, Lázaro, vem para fora. Olha só, Lázaro, vem para fora. Não foi assim que ele falou? Exatamente assim. Agora me diz aí, Lázaro era fiel ou infiel? Lázaro era amigo de Jesus ou era inimigo de Jesus? Lázaro era amigo, portanto era fiel. Então, de acordo com as crenças populares que tem por aí, Lázaro deveria estar no céu, não é? Porque Lázaro foi fiel. Aí Jesus não poderia falar assim, Lázaro, vem para fora. Jesus teria que olhar para cima e falar assim, Lázaro, desce. É ou não é? E se Lázaro fosse uma pessoa infiel, ele estaria no inferno, por exemplo, de acordo com as crenças populares. E Jesus teria falado o quê? Lázaro, sobe. Então, Jesus não falou Lázaro sobe nem Lázaro desce. Falou assim, Lázaro, vem para fora. Onde estava Lázaro? Lá dentro da sepultura. É assim que acontece. Está muito simples o negócio. Certo? Bem, agora que nós temos esse assunto bem claro na nossa cabeça e no nosso coração, eu vou lhe mostrar mais um texto. E esse texto que eu vou mostrar é para que você realmente entenda definitivamente o fim da morte, o fim do sofrimento, o fim das lágrimas, o fim da separação, o fim do pecado, o fim de todo o mal. O texto que eu tenho aqui para te mostrar, eu vou mostrar sentado ali na minha poltrona, no meu sofá. É a hora do chega mais perto. Vem para cá, é a hora do chega mais perto, aqui quando a gente bate aquele papo maravilhoso e finaliza o tema com a palavra de Deus em mãos. Então, por favor, pode chegar mais perto, você que está em casa, você que está no escritório, você que está no hospital, você que está numa penitenciária, você que está numa igreja, chega mais perto, pode vir aqui mais perto, pega a sua cadeira, aproxima da televisão ou do telão, pega o seu sofá, arrasta para cá, arrasta a cama, faz alguma coisa, amigo. Ou vem sem nada, vem em pé mesmo, ou enfim, chega aqui, vem cá, vem cá. Chega perto, meu filho, pode chegar. Vem, irmã Maria, ô irmã Maria, venha, mulher de Deus. Isso, venha. Aí, muito bem. Olha o texto que eu tenho aqui para você. Olha o texto, ó. Estou abrindo a palavra, ó. Olha o texto. O texto abençoado. Veja, Apocalipse 21, versículo 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Olha só, 21, verso 4. Diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O verso 4 diz assim, Deus vai enxugar dos seus olhos, dos meus olhos, toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá pranto, nem clamor e nem dor, porque tudo isso é passado.
quando que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar e depois do milênio. Quando Deus destruir a morte, destruir o autor da morte, que é Satanás, destruir todos os ímpios, todo o mal, Deus vai arrancar o mal pela raiz e então não haverá mais morte, nunca mais. E se não haverá mais morte, significa não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento, não haverá mais cemitério, não haverá mais crematório, não haverá mais funerária, não haverá mais hospital, não haverá mais nada disso, nada disso. Deus vai acabar com o sofrimento e com a morte e vai dar a você e a mim um novo céu e uma nova terra, onde viveremos com Ele para sempre. Irmã, irmão, já imaginaram viver no novo céu e na nova terra de maneira perfeita para sempre, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem separação, sem lágrimas, sem angústia, sem o vazio do coração? Já imaginaram uma vida eterna sem dor de cabeça, sem enxaqueca, sem cólica, sem insônia, sem depressão? Imagina isso. É o que Deus prometeu para você, é o que Deus prometeu para mim. Então, confiemos no Senhor, entreguemos a vida a Ele. Tomemos hoje uma decisão, que cada um de vocês, cada um de nós possa dar um passo de fé, possa realmente se entregar totalmente hoje. Por quê? Porque realmente Deus vai acabar com o sofrimento e com a morte. E hoje é o dia de nascer de novo. É o dia de morrer para o pecado e começar uma vida nova com Cristo Jesus. Aceita? Posso orar por você? Aceita uma oração? Parabéns. Então nós vamos orar agora. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça em reverência. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema. Obrigado também porque a Tua palavra é clara. A palavra do Senhor nos ajuda a entender que a morte vai ser destruída. Haverá o fim da morte e haverá o início de um novo céu e de uma nova terra. Por isso, eu venho aqui em Teu nome, ó Senhor, para pedir humildemente que o Senhor abençoe cada pessoa que está orando comigo. Esta igreja, essa classe bíblica, esse pequeno grupo, esta mulher, este homem, este casal, esta família. Que a partir de hoje, a vida dessa pessoa seja transformada. Que a partir de hoje, essa pessoa seja uma nova criatura. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.